Jogo incrível do Real Madrid, provavelmente o melhor da temporada. Incrível, Dembélé salvou o passageiro da vergonha no jogo contra o Dunkirk. Uma verdadeira guerra se desenrolou por Cristiano Ronaldo. Em qual equipe veremos o português no Campeonato Mundial de Clubes? E o retorno de Andrea Pirlo como técnico principal. Que clube será liderado pela lenda do futebol italiano? Amigos, isso é dose de futebol. Certamente deixe seus likes reais, porque se hoje conseguimos 5.000 likes, amanhã com certeza teremos um novo vídeo. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. A Juventus nomeou Igor Tudor como treinador, mas, considerando a provável instabilidade do cargo, pode chamar outra lenda, Andrea Pirlo. Além disso, a Juve, sob sua liderança, não estava tão mal, e o treinador foi demitido mais por causa de ambições passadas que já não correspondiam à real situação do clube. Agora, Pirlo pode voltar para outra equipe. Sampdoria, que está na 17ª posição com 7 rodadas até o final da série, corre o risco de ser rebaixado e está tentando salvar a temporada. E já conversa com Pirlo, demitido após apenas 3 rodadas no início do sorteio. Considerando essa liderança, eu não aconselharia Andro a tentar salvar o clube da despromoção, mas voltemos a Tudor e Ventus. De acordo com o jornalista Fabiano Della Valle, Tudor pode permanecer no comando do clube de Turim se alcançar 4 objetivos. Entrar no top 4. Estabilidade, resultados, bom ambiente no vestiário e demonstrar um modelo de jogo claramente estruturado. Tenho mais dúvidas sobre o último ponto. Não, Tudor tem um modelo e ele o construirá. É muito fácil construí-lo, mas eu pessoalmente hesitaria em chamar isso de modelo. Futebol no estilo Bee Gees. Isso não é um conceito, é impotência criativa. E se Tudor não inventar algo novo em breve, ele não vai durar muito na Juve. E junto com ele, provavelmente, o diretor esportivo Cristiano Giuntoli, que eles queriam demitir junto com Thiago Motta. Giuntoli está procurando novos talentos para os turineses e está encantado com um deles. Como escreve Nicolas Kira, Giuntoli, que trouxe Witzel Quack para Nápoles, ficou impressionado e encantado. No meio-campista georgiano Andrei Bartishvili, o futebolista é justamente chamado de novo Quack. O rapaz, nascido em 2000, joga em sua terra natal pela 2ª equipe de Kaletch. Mas não por muito tempo. Uma vez que Giuntoli o notou, será que Bartishvili se mudará para Turim? Os fãs do Tottenham pediram à administração para gastar mais para competir com os principais clubes da Premier League. Afinal, sem um trabalho ativo no mercado, não é possível vencer a liga. Mas o chefe do Tottenham, Daniel Levy, acredita que o Tottenham não deve arriscar a estabilidade pelo sucesso, que pode nem acontecer. Eu frequentemente ouço apelos para gastarmos mais, considerando que estamos em 9º lugar na lista dos clubes mais ricos do mundo. No entanto, um estudo mais cuidadoso dos indicadores financeiros atuais mostra que tais despesas devem ser sustentáveis a longo prazo e dentro dos limites de nossas receitas operacionais. Não podemos gastar o que não temos e não vamos colocar em risco a estabilidade financeira do clube. Possivelmente, é por isso que os londrinos recusaram o retorno de Fábio Paratici ao cargo de diretor esportivo do clube. Apesar de todos os rumores, Paratici ocupará um cargo semelhante em Milão. O diretor-geral da Arsenaria, Giorgio Furlani, foi para Londres para negociar com o especialista. É bem provável que no momento do lançamento do vídeo sobre a nomeação de Paratici, eles anunciem oficialmente: Paratici é um verdadeiro gênio que ainda não se cansou de surpreender. Nedaron lutou por 2 anos e meio contra a desqualificação no caso de manipulação financeira na Juventus. Mas ele é de primeira classe, e a primeira coisa que ele fará em Milão é o mesmo motivo pelo qual foi chamado para a Juventus. Tottenham vai colocar as coisas em ordem no pagamento, reestruturar a equipe e jogar fora todo o lastro. Por exemplo, Theo Hernandez. Como escreve Nicolas Kira, o Milan ainda não chegou a um acordo com Theo sobre a renovação do contrato. Se a questão não for resolvida até o final da temporada, o jogador será vendido, eles não darão um grande salário ao francês devido à sua instabilidade e claramente fraca temporada. O defensor tem demandas e ambições consideráveis. Por isso não há um novo contrato, e aparentemente não haverá, e Paratici terá que decidir onde colocar Hernandes. Apesar de algumas quantias insalubres gastas em goleiros e o valor duplo dos transferências, o Chelsea ainda não conseguiu encontrar um primeiro goleiro confiável. Agora, os azuis têm 5 goleiros. Isso sem mencionar os vários goleiros emprestados, como George Petrovic, que já foi titular em algum momento. Ele foi enviado para Estrasburgo.
Agora, o time azul inclui Lucas Bergström, Marcus Bettinelli, Ed Bisch, Robert Sanchez e até mesmo Philip Jorgensen. Os dois últimos são os principais jogadores, mas com sucesso variável. Sanchez não inspira confiança nos postes. Jorgensen também fica nervoso, deixando Enzo Moresco muito insatisfeito. Se você acredita no rumor, o treinador pediu à administração um novo goleiro. Moresco gosta de Vanja Milinkovic-Savic, de Turim. O preço será de no máximo 20 milhões de euros. Esse é o valor da compensação. O problema é a sua idade. Chelsea aposta em jogadores promissores e Vanja já tem 28 anos. Os pensionistas também estão de olho no mais jovem Kelleher, de Liverpool. Nesta temporada, o irlandês está satisfeito como reserva de Alisson, mas na próxima pode se tornar o terceiro goleiro. Afinal, com Kauser virá Georgi Mamardashvili e no verão, Kelleher quase certamente deixará o clube. Segundo informações, o Chelsea está pronto para oferecer 48 milhões de euros por ele, embora avalie o goleiro pela metade do preço. Ok, vamos pagar. Esses azuis não vão surpreender ninguém agora. Mas ainda me pergunto por que os londrinos continuam escolhendo jogadores inexplorados um após o outro. Uma clara tendência de consumo em massa na esperança de descobrir algum potencial que todos simplesmente ignoraram? Tudo bem se o Chelsea não tivesse dinheiro, e isso seria uma medida forçada. Mas, pelos milhões de euros gastos na posição de goleiro, os azuis poderiam simplesmente ter pego um super goleiro de topo e não se preocupar mais. Mas não, eles precisam pegar Petrovics, Sanchos, Kelleher e outros na esperança de que alguém se destaque. E no final, apenas o próprio Chelsea atira, e ainda por cima no próprio pé. Afinal, sem um goleiro confiável, só podemos sonhar com troféus. Cristiano Ronaldo está insatisfeito com o jogo e os resultados do Al Nassr. Cristiano mudou-se para a Arábia Saudita para aumentar sua coleção de troféus, mas no final ganhou apenas um copo semi-precioso. Mas isso não é o ponto. As pausas para treinamento são inúteis. Stefano Pioli ajudou o Milan a recuperar o Scudetto, mas nem ele conseguiu fazer do Al Nassr uma máquina temível. O ex-parceiro Cristiano Anderson Talisco acredita que o próprio Ronaldo é o culpado de tudo. Mas Chris discorda dele e, por isso, quer primeiro mudar o treinador e, segundo, exige reforços da administração. Segundo o jornalista Danny Hast, Al Nassr pretende adquirir Mohamed Kudus, destaque do West Ham. Ganets está aberto para transferência ao Campeonato Saudita. Nesta temporada, Wenger caiu bastante, mas ainda é cedo para ele sair da Europa. Na última temporada, ele foi o melhor driblador das 5 principais ligas, atraindo o interesse dos grandes clubes. Contudo, é improvável que o West Ham consiga manter o jogador, já que o Al Nassr está disposto a pagar 84 milhões de euros por ele. Com um parceiro como esse, Ronaldo tem grandes chances de finalmente ganhar ouro na liga local, mas Al Hilal será um forte adversário. De acordo com informações de um tabloide autoritário, Salah ainda pode ir para a Arábia Saudita após esta temporada. Sim, mesmo com os movimentos recentes para renovar o contrato. Na Liga Profissional da Arábia Saudita, acreditam que o Wenger cogita se transferir para um clube local na entre-safra. Al Hilal já está preparando uma oferta avassaladora para que Mohamed recuse o Liverpool. E surpreendentemente, Salah está realmente interessado e aguardando uma oferta do clube saudita. Parece que ele está se preparando para ir trabalhar. Imagine o que o Liverpool terá que fazer no mercado se, além de tudo, Salah também sair. Dani Alves foi absolvido em um caso de abuso. Dani passou 14 meses na prisão e agora pode esperar uma compensação financeira pelo dano causado a ele durante sua estadia na prisão. Para isso, o brasileiro precisa apresentar um pedido ao Ministério da Justiça. Assim, o ex-jogador de futebol pode ganhar cerca de 20 mil dólares. Além disso, Dani tem o direito de exigir a devolução de 1 milhão de euros, depositado como fiança durante a liberação. Além disso, Alves planeja processar o clube mexicano Pumas, que rescindiu seu contrato. Pumas deveria ter pago ao defensor 300 mil euros por mês, e agora, graças à liberação de Alves, uma quantia significativa está em jogo. Tudo depende do advogado. O brasileiro ainda pode voltar para a prisão. A garota que acusou Dani está planejando apelar para a revisão da sentença. Isso foi anunciado por seu advogado Esther Garcia e acrescentou que é um passo atrás na luta contra a violência sexual, tanto em termos legais quanto sociais. Nossa cliente está muito desapontada, triste e se sente como se estivesse novamente no banheiro onde o incidente ocorreu. Segundo o advogado, um veredicto justo neste caso pode levar a menos mulheres relatando violência sexual. Água pura, manipulação. O tribunal deve se orientar exclusivamente para um resultado justo, dependendo das evidências apresentadas, e eles, como se viu, são insuficientes para condenar Dani.
Além disso, considerando que a garota, como visto nas câmeras, foi ao banheiro com ele por vontade própria. Mas as feministas estão insatisfeitas. Organizações de defesa dos direitos das mulheres convocaram manifestação nesta segunda-feira na Praça Santijaume, em Barcelona. Elas acreditam que o sistema judiciário protege excessivamente os acusados e exige provas irrefutáveis para superar a presunção de inocência. Para elas, o testemunho das vítimas deve bastar para punir os acusados. E a losa precisa ser mandado de volta para a grade. Porque é isso que a garota do banheiro diz. As chances de Cristiano Ronaldo vestir novamente a camisa do Real Madrid aumentaram muito. Tudo graças ao próximo Campeonato Mundial de Clubes. A liderança está considerando convidar novamente a lenda portuguesa. Além disso, não será necessário assinar um contrato de longo prazo, apenas registrar o jogador para este torneio. Antes do início, haverá uma janela de transferência especial para assinar contratos de curto prazo com os jogadores. Em outras palavras, você pode pegar um jogador de outro clube por um mês e depois devolvê-lo. Sob nenhuma outra circunstância seria possível imaginar o retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid como jogador. E então surgiu essa ótima oportunidade que é benéfica para todos. O próprio português terá a chance de ganhar um prestigioso troféu internacional, já que a Real Madrid, com seus troféus, estava completamente desanimada e receberá hype pelo simples fato de Ronaldo retornar ao clube real. No entanto, não é apenas o Real que quer aproveitar esse recurso. A lista de clubes que querem ver o português em suas fileiras no Campeonato Mundial de Clubes é bastante grande. Isso inclui Al Hilal, Inter Miami, Manchester City e Paris Saint-Germain. As informações sobre a transferência de Lionel Messi para o clube podem estar desatualizadas. Fabrício Romano disse que tal transferência é impossível, e a palavra dele tem peso no meio das notícias de futebol. De acordo com as informações disponíveis, todas as outras equipes permanecem interessadas, e Ronaldo pode acabar onde desejar. Mas, pessoalmente, eu preferiria ver o retorno do Cristiano de 40 anos a Madrid. Isso é muito mais legal do que sua transferência para o Man City, Paris Saint-Germain ou até mesmo para o Al Hilal. E o que a administração do Al Nassr, que paga a ele 20 milhões de euros por ano, pensa sobre a saída de sua principal estrela? Pareceria que não é muito vantajoso para eles deixá-lo ir, mesmo considerando o fim da temporada, pelo menos porque Ronaldo pode se machucar jogando por outro clube. E quem será responsável por isso? No entanto, como relatado, a liderança do Al Nassr não vai impedir a transferência temporária do português, o que significa que não há obstáculos e no verão, Cristiano pode realmente fazer esse retorno sensacional. Neste verão, Brighton planeja quebrar seu próprio recorde de transferência e ganhar 20 milhões de euros com a venda de apenas 2 jogadores. Brighton é conhecido por vender seus jogadores de destaque por um preço alto. A transferência mais famosa é a de Moisés Caicedo para o Chelsea por 160 milhões de euros. No entanto, Brighton nunca conseguiu ganhar mais de 20 milhões em uma única janela de transferência. O verão mais lucrativo foi o de 2023, quando o Shaika fez várias grandes vendas totalizando 189 milhões de euros. Incluindo a mesma transferência de Caicedo para o Chelsea, mas desta vez as apostas serão altas, no final são enormes quantias de dinheiro. Com quais jogadores Brighton pode se despedir? Primeiramente, a equipe de João Pedro será um alvo muito visado na próxima janela de transferências. 2 grandes clubes estão interessados em seus serviços, são eles Liverpool e Newcastle United. Não há atacantes centrais negligenciados na equipe de escoteiros, Darwin Núñez só atira bem nos corvos e Diogo Jota. Bem, atirar em corvos não é exatamente o seu perfil. Com alta probabilidade, ambos os jogadores deixarão Anfield neste verão. Jogar sem um atacante é uma má ideia, o Arsenal tentou e nada de bom veio disso. Por isso, a liderança do Liverpool está olhando para o atacante do Brighton. No que diz respeito ao Newcastle, a estrela principal da equipe, Alexander Isak, pode deixar o time no verão. Como alternativa, a Suécia também está considerando a compra de João Pedro. O Brighton pedirá 100 milhões de libras por ele. Esse preço parece inflacionado, mas os Seagulls sempre foram bons em vender seus jogadores. Em segundo lugar, Brighton pode faturar 100 milhões com a venda do meio-campista Carlos Balebo para o Chelsea, que é visto como o favorito para contratá-lo. De fato, o aposentado tem uma colaboração bastante tensa com Brighton. Se essa transferência ocorrer, eles investirão mais de 300 milhões em jogadores e treinadores de Czech, somente nas últimas janelas. Com esse dinheiro, dava para comprar um meia espanhol.
Não apenas Pedro e Baliba podem deixar o Brighton neste verão, vários jogadores de Czech estão na mira de diversos clubes. Jankuba, Minten, Yazin, Ayeri, Jack Hinchelwood são todos jogadores que já conseguiram se destacar no cenário inglês, apesar de sua juventude. Portanto, não é surpreendente que Brighton não esteja dispensando vendas de 20 milhões. Hansi Flick terá que descartar o CH Chasteauneuf da aplicação para a Liga dos Campeões. Tomar essa decisão difícil pode forçar o treinador alemão a um retorno inesperado da estrela de Barcelona. Como todos nós lembramos, no verão passado, o goleiro polonês decidiu pendurar as chuteiras. Seu interessante caminho no futebol terminou e ele pôde se dedicar tranquilamente ao que ama. Porém, no começo da temporada, o goleiro titular do Barcelona, Marc-André ter Stegen, teve uma lesão séria. Pelas regras da União das Federações Europeias de Futebol, nessa situação, os catalães poderiam registrar outro jogador para a temporada e escolheram o goleiro polonês. O novo agente Robert Lewandowski convenceu seu compatriota a voltar a jogar futebol. Mas inicialmente a decisão parecia pouco significativa. Nos portões do Barça estava seu pupilo Iñaki Peña, e os rapazes não tiveram minutos de jogo, mas tudo mudou no início do ano. Peña chegou tarde ao treino e violou o código disciplinar interno, pelo qual foi deixado na reserva, em uma partida importante. Seu substituto falhou terrivelmente naquele jogo. Porém, nas 2 partidas seguintes, Peña não atuou como goleiro. Rumores sobre a má relação entre o técnico e o goleiro começaram a se espalhar rapidamente na mídia. Desde então, Peña não jogou mais pelo Barça e Szczęsny ocupou a posição de goleiro titular. No começo, Poliak tinha dificuldades, mas depois se tornou o líder mental do time, e sua presença no gol agora é considerada um bom presságio. O Barcelona segue invicto com Szczęsny. Com esse amuleto, poderíamos ter chegado à final da Liga dos Campeões, não fosse por aquilo. Para a surpresa de muitos, ter Stegen voltou aos treinos em grupo. Isso significa que ele poderá entrar em campo em breve. Só que para isso, terão que tirar Wojciech Szczęsny da lista da Liga dos Campeões. Essas são as regras do torneio. Assim que o goleiro lesionado ou doente estiver apto a voltar ao jogo, ele ou ela pode substituir seu substituto. A volta do goleiro titular deve ser comunicada à Federação Internacional de Futebol Associação com 24 horas de antecedência, antes da próxima partida, em que ele ou ela deve participar conforme as regras. Flick terá que escolher entre o experiente goleiro e o jogador de futebol que deu a confiança necessária na posição de goleiro do Barcelona. Se a escolha recair sobre o alemão, então, honestamente, só restará aparecer na Copa e no Campeonato Espanhol. E o lugar no gol na Liga dos Campeões será normalmente ocupado por ter Stegen. Boris Saint-Germain quase foi eliminado da Copa da França pelo modesto Dunkirk. Matvei Safonov, titular do Paris pela 2ª vez seguida, permitiu 2 gols aos 17 minutos. Vale ressaltar que isso não é mera coincidência ou acaso. Dunkirk marcou merecidamente. A equipe possui um ataque posicional com triângulos nas alas, como no Liverpool de Klopp. O Paris Saint-Germain joga brilhantemente em situações de 1 contra 1 na linha de fundo e mantém a bola mesmo sob pressão intensa. E o goleiro-jogador joga como se fosse Grant e não um clube da Liga 2. Ao mesmo tempo, a equipe não se complica se precisar usar técnicas mais simples para organizar o jogo. Foi exatamente assim que aconteceu o segundo gol. A longa passagem após a escolha de Dunkirk estava muito perto da eternidade. Mas o passageiro agora está ótimo, especialmente Dembélé. No segundo tempo, os príncipes viraram o jogo e Dembélé marcou 2 gols. Vitória do passageiro por 4-2. Mesmo assim, presenciamos um conto de fadas cúbico. Não na França, mas na Alemanha. A Armênia da 3ª divisão derrotou o Bayern. E o mais interessante é que ela fez isso de verdade. Não recuou, mas superou os farmacêuticos. Eu, na verdade, ainda não entendi por que o Bayern jogou como jogou, qual era o plano da equipe, por que o ataque terminava em lançamentos e não em jogo baixo, como costuma ser. Afinal, os farmacêuticos não enfrentavam gigantes como Bavária, Real Madrid ou Barcelona, mas sim a modesta Armênia. Alonso parecia acreditar até o fim na eficácia da estratégia de lançamentos, persistindo nela. No final, o Bayern não criou muitas chances, enquanto os armênios fizeram uma partida impressionante. Eles jogaram não pela vida, mas pela morte, esgotando suas forças extraordinárias sem mandar os jogadores do Bayern para o hospital. Uma saída merecida para a final da Copa, um jogo impressionante, que eu recomendo fortemente que você assista em nosso canal do Telegram. E não esqueça do retorno do Paris Saint-Germain também. Tudo pode ser visto lá, o link está na descrição e no comentário fixado. O que diabos aconteceu ontem em Santiago Bernabéu? Provavelmente foi a partida mais louca do futebol espanhol durante toda a temporada.
Poucas partidas do Barcelona se comparam a ele. Ontem, o Real enfrentou o Real Sociedad no jogo de volta da semifinal da Copa da Espanha. O primeiro jogo terminou com vitória dos madrilenhos por 1-0. E se os favoritos deveriam passar sem problemas, eles só precisavam não perder em seu próprio campo. Mas o Real Madrid pode criar problemas para si durante a partida apenas para resolvê-los heroicamente no final do jogo. Por exemplo, durante todo o primeiro tempo, a vantagem estava do lado dos favoritos. Eles controlavam completamente o jogo, mas ao intervalo, o placar estava empatado. 1-1. O adversário aproveitou o único momento do tempo e marcou. No segundo tempo, tudo permaneceu igual. O Real controlou o jogo. Satisfeitos com o resultado, queriam jogar tranquilamente sem problemas adicionais. No entanto, Lunin e David Alaba não queriam isso que ontem avançaram algumas temporadas. Primeiro, a bola após o ricochete de Alaba passou entre as pernas de Lunin e acabou no gol do Real. Depois, o austríaco novamente colocou o pé errado e a bola voltou para a rede. Mas os erros de Alaba e Lunin foram rapidamente corrigidos pelos atacantes do Real, que pressionaram e recuperaram as duas bolas. Porém, a dupla ucraniano-austríaca não se acalmou e nos minutos finais marcou outro gol, levando a partida para a prorrogação. E agora, atenção, para que você entenda o quão passivo o Real Madrid foi no ataque e o quão ilógicos foram seus gols, aqui está um fato interessante. Os bascos criaram apenas 2 oportunidades de gol durante o jogo. Uma foi no início da partida, a outra no final. O Real Madrid dominou o restante da partida, mas mesmo assim teve grande dificuldade para chegar à final da Copa. Se não fosse por Lunin e Alaba, poderiam ter saído apenas com um pequeno sangramento, mas tiveram que jogar 120 minutos. E em 3 dias eles terão que enfrentar o Valência. Foi sorte que o adversário estava em queda, mas o Real raramente tem uma vitória fácil contra os morcegos voadores. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever. Meu nome é Kirill Cast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e Johanga Druzia.